Vamos então para a principal notícia de hoje, que saiu na sexta-feira, mas ainda está repercutindo ao longo do final de semana, é a principal notícia de todos os jornais. O governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar e brincos de diamante no valor de 16,5 milhões de reais para Michele Bolsonaro. Vamos então para essa reportagem da Adriana Fernandes e do André Borges, não esquecendo que vocês têm que mandar aí os superchats e as contribuições financeiras para a gente se manter. A Folha Democrata é de graça, continuará sendo de graça para a maioria das pessoas que nos assistem, mas a gente precisa muito de financiadores aqui do nosso público. A gente depende do público para continuar existindo, seja em forma de audiência ou em forma de contribuição financeira. Muito importante aqui que vocês nos ajudem. Por Adriana Fernandes e André Borges, vamos ler a reportagem aqui deles. As peças avaliadas em 3 milhões de euros foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos com o assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bolsonaro mandou ofício para a Receita devolver as joias e até o avião da FAB para buscá-las. Tem as fotos também. O governo Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o país colar, anel, relógio e par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros, o equivalente a 16,5 milhões de reais. As joias eram presente do regime saudita para o então presidente e a primeira-dama Michele Bolsonaro e foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que viajara ao Oriente Médio em outubro de 2021. Ao saber que as joias haviam sido apreendidas, o ministro retornou à área da alfândega e tentou usar o cargo para liberar os diamantes. Foi nesse momento que Albuquerque disse que se tratava de um presente do governo da Arábia Saudita para Michele. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança, como é de praxe nesse tipo de fiscalização. Mesmo assim, o agente da Receita reteve as joias porque, no Brasil, é obrigatória a declaração ao fisco de qualquer bem que entre no país cujo valor seja superior a $1.000. Albuquerque foi à Arábia Saudita representar o governo brasileiro na reunião da cúpula Iniciativa Verde do Oriente Médio, realizada na capital daquele país. Procurada nesta sexta-feira pelo Estadão, o ex-ministro admitiu que trouxe as joias para Michele e o relógio, também de diamante, para Bolsonaro, mas afirmou que era um pacote fechado e que não sabia o que tinha dentro. Joias de 3 milhões de euros doadas a Michele, aí tem a fotinho lá do Estadão. A reportagem apurou nos últimos 2 meses que houve 8 tentativas frustradas de Bolsonaro de reaver as pedras preciosas, envolvendo seu próprio gabinete, 3 ministros, Economia, Minas e Relações Exteriores e militares. A última ocorreu quando faltavam apenas 3 dias para o presidente deixar o mandato, em 29 de dezembro. Um funcionário do governo Bolsonaro pegou o avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, naquele dia e desembarcou no aeroporto de Guarulhos, dizendo que estava ali para retirar as joias. Não pode ter nada do governo antigo para o próximo, mas tem que tirar tudo e levar, argumentava o militar, segundo relatos escolhidos pelo jornal. A viagem foi autorizada pelo próprio Bolsonaro. O Estadão localizou a solicitação da FAB para levar o servidor de ajudâncias da Ordem do Presidente da República, o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, sob o comando do então chefe do ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. O documento dizia que a viagem de Silva era para atender às demandas do senhor presidente da República naquela cidade, com retorno em voo comercial no trecho Guarulhos para Brasília. Em 28 de dezembro de 2022, Bolsonaro já havia enviado um ofício ao gabinete da Receita Federal para solicitar que as pedras preciosas fossem retiradas à presidência da República. Em atendimento ao ofício 736/2022 da Ajudância de Obras do gabinete pessoal da presidência da República. Flagrante. A apreensão dos diamantes ocorreu no dia 26 de outubro de 2021, durante a fiscalização de rotina entre os passageiros do voo 773 que desembarcaram nos terminais de Guarulhos, com origem da Arábia Saudita. Após a passagem de malas pelo raio-x, os agentes da Receita decidiram fiscalizar a bagagem de Marcos André Soeiro, assessor de Bento Albuquerque. Ao checar o conteúdo de uma mochila, os fiscais se depararam com a escultura de um cavalo de aproximadamente 30 centímetros douradas com as patas quebradas. Dentro dela encontraram ainda o estojo com as joias trazidas por Michele, acompanhadas de um certificado de autenticidade da marca Chopard. A única maneira possível de retirar qualquer item apreendido pela Receita na alfândega, e isso vale para itens superiores a $1.000 ou mesmo joias milionárias, é fazer o pagamento do imposto de importação, que equivale a 50% do valor estimado do item, além de multa de mais de 25% pela tentativa de entrar no país de forma ilegal.
No caso de Bolsonaro, portanto, a retirada formal e correta das joias apreendidas, estimadas em 16,5 milhões, custaria 12,3 milhões. Como o pagamento estava fora de cogitação, o que restou foi recorrer aos órgãos do próprio governo. Logo depois de não conseguir retirar os itens da alfândega, o Ministério de Minas e Energia chegou a envolver outra pasta na tentativa de recuperar as joias para o então presidente. No dia 3 de novembro de 2021, acionou o Ministério de Relações Exteriores. Deixa eu fazer uma aspas minha aqui só, gente. Apesar do Estadão ser o Estadão, obrigado, Sandra Araújo, já começou aqui a mandar os nossos superchats. Apesar do Estadão ser o Estadão, eles fizeram algumas das melhores coberturas sobre as crises do governo de Jair Messias Bolsonaro. Eles cobriram o orçamento secreto e agora estão dando esse furaço, essa exclusiva sobre a questão das joias e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então o jornalão está fazendo aí o centenário, o jornalão conservador, está fazendo aí um bom trabalho do ponto de vista jornalístico. Só para vocês verem as imagens também, gente, ó, tem as imagens dessas joias da Michele Bolsonaro, e a gente vai continuar aqui abordando todos esses assuntos. Peraí, joias Michele, só para vocês verem aqui comigo, que isso é muito importante. Temos aqui as fotos do estojo que foi encontrado dentro da estátua do cavalo quebrado. Mas deixa eu ver aqui, joias, fotos. Deixa eu ver aqui, joias, joinhas, joiudos. Acho que a foto principal é essa daqui mesmo, gente, ó. Vocês verem. E, inclusive, o deputado Paulo Pimenta elogiou muito a atuação da Receita Federal nesse caso, né? Porque eles fizeram, de fato, o trabalho deles, mas não são essas joias aqui que são avaliadas em 16 milhões de reais ou 3 milhões de euros, se você fizer a conversão direta. Vou continuar aqui lendo as notícias. O Itamaraty reforçou a pressão sobre a Receita e pediu em ofício providências necessárias para a liberação dos bens retidos. Foi também por meio de ofício que o Departamento de Receita responsável pela área voltou a negar a liberação das peças e informou que o único procedimento a ser adotado seria o pagamento da multa e do imposto. À época, até o comando da Receita entrou na força-tarefa para liberar as joias, mas os servidores do órgão, que têm estabilidade de função e são funcionários do Estado, resistiram às pressões e fizeram valer essa lei, ou seja, agiram corretamente. E o ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, mandou bem também reagir a essa notícia. Joias do tapete vermelho. A marca Chopard é uma das mais famosas e caras do mundo, de origem suíça, foi fundada em 1860 e costuma ser utilizada em tapetes vermelhos de Hollywood. O governo brasileiro poderia ter recebido as joias caso tivessem desembarcado como um presente oficial para o presidente da República e a primeira-dama. Os bens, porém, ficariam para o Estado brasileiro e não com a família Bolsonaro. Em julgamento realizado em 2016, o Tribunal de Contas da União determinou à Secretaria de Administração da Presidência da República que todos os presentes recebidos por presidentes devem ser restituídos ao patrimônio da União. Segundo a Corte de Contas, os ex-presidentes só podem ficar com lembranças de caráter personalíssimo ou de uso pessoal, como roupas e perfumes. Um adendo meu, boa parte desses presentes mais personalizados o Lula guarda no Instituto Lula, que fica aqui em São Paulo. Isso é uma informação pública, mas estou explicando para vocês porque eu vi, inclusive, esse acervo. Segundo a Corte de Contas, os ex-presidentes só podem ficar, isso daqui a gente tinha lido, Bento Albuquerque confirmou ao jornal que as joias trazidas ao Brasil da Arábia Saudita eram, de fato, um presente para Michele Bolsonaro. Afirmou, porém, que desconhecia o conteúdo do estojo de joias. Segundo o ex-ministro, os itens passaram pela alfândega saudita e embarcaram no voo comercial sem que sua comitiva fossem questionados sobre o conteúdo dos presentes. Nenhum de nós sabiam o que eram aquelas caixas, disse Albuquerque. No ato de apreensão dos itens, ao ser questionado pelo agente da Receita, Albuquerque relatou a quem se destinavam os presentes. Isso era presente, como era uma joia, a joia não era do presidente Bolsonaro, né? Deveria ser para a primeira-dama Michele Bolsonaro, e o relógio e essas coisas que nós vimos depois deveriam ser para o presidente, como 2 embrulhos. A reportagem tentou contato com Bolsonaro sem sucesso. Após a divulgação, Michele usou o Instagram para ironizar. Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Imprensa, ela escreveu imprensa,
com 2 S's, vexatória, porque ela estava muito irritada com a mídia que faz o seu trabalho. Uma mídia séria, tá? Michele Bolsonaro. Mas ela escreveu isso aqui no Instagram, vou até mostrar para vocês, que essa foi a resposta dela para a reportagem do Estadão. Quer dizer que eu tenho tudo isso e eu não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa impressa vexatória. Além de tudo, não sabe escrever, né? A gente perdeu muito, gente, com esse casal na presidência da República. É uma coisa realmente nojenta, assim, o que eles são.